Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Gênesis. Estávamos trabalhando o homem antes do pecado, vamos também trabalhar agora o homem depois do pecado. Nosso 18º encontro. É claro que essas reflexões devem ser vistas sempre como um crescente. A reflexão vai crescendo. Estamos fazendo essa reflexão a partir da visão hebraica do livro do Gênesis. Então vamos ver a situação do homem depois do pecado. Buscar então refletir sobre a criação do homem, agora no capítulo 2, a criação da mulher, que de um modo especial expressa a presença dessa mulher na história da criação. Que coisa aconteceu depois do pecado? Que são flashes de algumas reflexões. Primeiro, o homem depois do pecado ele vem vestido. O primeiro vestido foi uma folha de figo, depois Deus vestiu o homem. Você deve perguntar qual o sentido deste vestido, desta roupa? Por que o pecado se conclui com o vestido? Existem 3 personagens: o homem, a mulher e a serpente. Eles vêm amaldiçoados. Existe uma ação penal. A da serpente, a ação penal é conhecida: andar comendo a poeira, andar sobre a barriga, comer do pó. Uma coisa claramente falsa. A serpente não come pó. Isto é uma questão a ser entendida. A serpente vem punida para comer o pó. O homem vem punido e a mulher também. A mulher vem punida se referindo ao parto. Existe uma realidade do parto com dor. E o segundo sofrimento, fazer crescer os filhos. A pergunta era, se antes não tinha sofrimento para se ter um filho, então antes do pecado, ter um filho era sem sofrimento? Antes havia um parto sem dor, se tivesse parto, porque antes do pecado seria sem dor. Pois agora diz, depois do pecado, que o parto será com dor. A união do casal existiu antes do pecado. Nós vemos que antes do pecado, no capítulo 1, versículo 28, diz que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. Depois diz também, crescei e multiplicai-vos. Essa bênção do crescimento, de dar à luz, de multiplicar, foi dada antes da queda. O homem e a mulher já haviam se unidos antes do pecado. Antes se previa que o parto seria sem dor. E depois do pecado, o que afirma o texto é com dor. Então, antes, o parto seria sem dor, depois do pecado, com dor. Na verdade, qual era a situação antes do pecado? Nós sabemos pouco. Depois da punição, podemos entender o que era antes do pecado. A segunda dor não era uma dor física, mas psicológica. É o sofrimento de fazer crescer um filho. Isso é uma dor. Se diz que o ser humano é superior aos anjos, porque sabem o que é o prazer.
Visto que o homem devia viver eternamente, antes do pecado, não era necessário que existissem muitos homens, pois aqueles que existiam viveriam para sempre. Portanto, não era necessário ter filhos, embora os pudesse ter. Bastava um certo número de filhos. Quando se criou a necessidade de ter filhos? Depois do pecado. Porque daquele momento em diante existe a morte. E se precisa de mudanças com novos nascimentos. Aumenta assim a necessidade de ter filhos, de fazê-los crescer. A terceira consequência do pecado é a fadiga para procurar alimento e assim conseguir seu sustento. A quarta consequência do pecado, o homem não vive eternamente, pois Deus disse que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e poderia comer da árvore da vida e viver eternamente. Portanto, coloca os anjos que devem guardar a entrada que leva à árvore da vida. Por que esta árvore o ser humano não pode comer? Não pode usar daquela árvore. Porque ao homem é feita a proibição de comer da árvore da vida? Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, se sabe que a punição é a morte, que foi pré-anunciado antes do pecado. A morte não existia antes do pecado. Depois do pecado, ela vem introduzida. O homem se torna mortal. Na verdade, se deve ver aqui neste problema, é entender, em geral, o que significa a punição de Deus. Em que sentido se deve refletir essa punição? A punição não é uma vingança de Deus. A punição é para ajustar. O problema é de que modo se há de pagar. A punição aqui não é destrutiva, ela é salutar, ela é educativa. A pena pode ser redimida. Para nós cristãos, ela é redimida através de Jesus Cristo. Precisa-se um processo de reparação. A punição é um ajustamento. Então a morte não deve ser vista como punição destrutiva. Há uma possibilidade de reeducação, de reparação. A morte não é o fim. O ser humano considera a morte como fim, mas não no Gênesis. Nosso modo de pensar não corresponde ao texto. A serpente come do pó. Quer dizer, a proibição de usar, de comer da árvore da vida, essa proibição, ela vem não como punição, mas vem como reparação. Porque cabe ao ser humano agora iniciar um processo para redimir aquilo que foi feito. Então ele não pode encontrar a facilidade de comer do fruto da vida, mas ele deve aceitar o desafio dele mesmo agora reconstituir o que ele destruiu. É uma realidade que deve ser atribuída ao ser humano. Deus, claro, como pedagogo, vai ajudar o ser humano a essa redenção. Dizia para nós cristãos, essa redenção vem através do homem, o verbo de Deus que se fez carne, que venceu a desobediência pela obediência. Então, há uma reeducação, há uma reparação, o homem deve se empenhar para poder restabelecer aquilo que ele mesmo construiu, escolheu.
sabendo que isso vai ser de uma forma custosa, exige um desafio de ser humano, exige aqui uma atitude de ser humano, de ser capaz de conquistar, de lutar, de ir atrás, né, para recompor aquilo que foi destruído. A serpente come do pó do solo, mas do pó todos nós provamos. Lembra-te que é pó, ao pó tornarás. A condenação é que ela não deve causar. A condenação é que ela não deve cansar para encontrar o alimento, pois todo ser vivente deve voltar a Deus e lhe pedir alimento. O alimento é algo cansativo, gasta energia e tem que ser trabalhado e tem que ser procurado. E onde não se encontra, rezamos para obter a comida. Todo ser vivente, de qualquer modo, reza para encontrar o alimento. Esta oração para o alimento é fundamental, que tem uma ligação entre o ser vivente e Deus. A serpente não pode rezar para obter seu alimento. O significado é que a serpente é considerada a se separar de Deus. Está totalmente separada de Deus, não tem mais ligação com Deus. A pergunta que se faz ao ser humano: por que o ser humano não deve viver eternamente? Viver eternamente pode ser um dano, prejuízo, se ele comer o fruto da vida, sem se reparar. Como se vive em eterno fosse algo negativo, mas não é. O homem tem que reparar. É muito fácil ele comer o árvore da vida e não reparar o erro, né? A violação da proibição. O homem, né? Ao homem diz que comerás o pão com o suor do rosto, pois antes se comia sem o suor do rosto. Ora, por que Adão e a mulher vieram colocados no paraíso para trabalhar e para conservar o jardim? Então se deveria trabalhar antes do pecado. Nessa pergunta, né, o ser humano não planta árvores, porque as árvores já estão colocadas nos jardins. Está tudo pronto, né? Não se teve que trabalhar. Apresenta aqui um mundo que não precisa de trabalho antes do pecado. Não precisa da intervenção humana. Tudo é dado, tudo é dom. Antes do pecado se precisa sim um trabalho espiritual, não físico. O trabalho, né, que se fala no texto não é um trabalho físico, é um trabalho espiritual. Então, antes do pecado se falava de um trabalho, mas é um trabalho espiritual, não físico. Porque as plantas davam os alimentos, ele não precisava trabalhar pelas plantas, pelos alimentos, os alimentos eram dados. Lembrando que ali o homem era vegetariano. Por que é necessário trabalhar? Né? Hoje vivemos num mundo que tem a ideologia de não trabalhar. Se deve trabalhar, isso sim. E também trabalhar e estudar também. O trabalho do exercício espiritual, do pensamento. Né? E ter alguém que trabalha também, não só fisicamente, mas uma pessoa que também ajuda as pessoas a refletir, a trabalhar com estudo, aprofundar. O ser humano tem necessidade de trabalhar tanto fisicamente quanto espiritualmente, estudando. Não se paga uma pessoa para estudar. Se paga, sim, o tempo de uma pessoa para que ela possa estudar e aprofundar
e colocar a sua reflexão para o crescimento de muitos. Então, o estudar, o exercício da mente, do pensamento espiritual é fundamental, é um trabalho. Este trabalho existia antes do pecado. Ele continua depois do pecado como fundamento daquilo que o homem traz como necessidade. Mas existe um trabalho que é obtido depois do pecado, que é o trabalho do esforço, do sacrifício, agora sim para obter seu alimento. Porque antes ele não precisava trabalhar para ter o alimento, agora ele precisa trabalhar para ter o alimento. Depois do pecado fica esses dois desafios. O trabalho do exercício da mente espiritual, como também o trabalho físico para conquistar o alimento do dia a dia. Depois nós vamos continuar a nossa reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.